Olá, você está na TV Comunitária de Belo Horizonte, a TVC-BH. Eu sou Gilvander Luiz Moreira e nós estamos iniciando mais um programa Palavra Ética, gravado semanalmente aqui na TVC em Belo Horizonte, capital de Minas Gerais. Hoje nós temos a alegria de entrevistar aqui Euler Conrado. Euler Conrado é professor de História na Rede Pública Estadual de Educação do Estado de Minas Gerais. E Euler também é um militante na defesa da educação pública de qualidade. Euler, além de professor e defensor ardoroso da causa da educação pública no Estado de Minas Gerais, está cada vez mais conhecido como o Euler do blog, porque o Euler iniciou há 2 anos atrás o blog do Euler, né, que tem encontrável na internet, né, www.eulerconrado.blogspot.com, eulerconrado.blogspot.com, e por surpresa agradável para todos nós e para a classe trabalhadora da educação pública, em apenas 2 anos de existência do blog, o blog já está com quase 2 milhões de acessos. E a média de acessos ao blog do Euler diária é de 3.000 a 10.000 pessoas. Euler Conrado, bem-vindo aqui no Palavra Ética na TV Comunitária. Obrigado. Eu queria, inclusive, agradecer ao Frei Gilvander a participação que você teve durante a nossa greve, né? Dever nossa. E muita acho alegria. que foi uma coisa brilhante na sua participação, foi muito importante para a gente, né? Então, eu queria aproveitar essa oportunidade para fazer esse agradecimento público em nome dos educadores de Minas Gerais, né? Euler, antes da gente eu perguntar um pouquinho sobre a sua história, né? Vamos ao contrário, começando pelo blog. Uhum. Por que há 2 anos atrás você teve esse insight de criar um blog e o blog hoje, 2 anos após, já com quase 2 milhões de acesso? Conta um pouquinho para nós essa história, né? Por que, como é que você realiza esse blog, a importância que o blog do Euler tem na luta dos professores da rede pública do Estado de Minas Gerais? Uhum. O blog, ele nasceu de uma necessidade pessoal, inicialmente, né, de manifestar as minhas impertinências em relação à realidade social, política, né, do Brasil e do mundo, né. Mas em função da participação nossa no movimento dos educadores, né, de Minas Gerais, foi crescendo aquela necessidade de discutir as coisas, a movimentação, as greves, né? E as pessoas foram encontrando no blog um mecanismo de interatividade maior, né? Muita coisa que não encontrava, às vezes, na mídia oficial, ou mesmo no site do sindicato, as pessoas iam buscar no blog, né? E lá no blog você coloca textos, fotografias, vídeos? Vídeo, texto, comentários, né? Qual o segredo para uma adesão tão... Eu não sei bem o ranking, mas suspeito que esse blog seu, o blog do Euler, deve ser um dos mais visitados dos blogs existentes no Brasil, né? Qual o segredo? Não deve ser tanto assim, não. O blog, modestamente, ele tem um alcance razoável em Minas Gerais, né? Junto aos educadores, muito por conta da sinceridade nossa em escrever aquilo que está acontecendo, né? De forma muito crítica. A gente analisa procurando um pouco a razão e a emoção também, né? Que a gente tem que trabalhar com essas duas coisas e sempre procurando ser sincero, né? E falar aquilo que a gente está sentindo. Sem cera. Sem enrolação e sem fazer jogo de cena nem nada. Eu acho que isso aí, e também pelo fato de a gente estar procurando fundamentar as questões que estão envolvendo a luta nossa, né? A questão do piso salarial, a questão da carreira nossa que foi destruída por esse governo, a questão da situação real hoje dos educadores em Minas Gerais, que tudo isso contribui, né? Tudo isso contribui para... O blog tem sido uma ferramenta. E você consegue atualizar o blog diariamente? Diariamente, né? Assim, as madrugadas minhas ficam por conta do blog, né? Às vezes até várias atualizações no mesmo dia. No mesmo dia, às vezes eu coloco 2, 3 textos diferentes, sem contar as contribuições que o próprio visitante faz, né?
nos comentários que são colocados e também Vai os lá textos. e comenta. A favor ou contra. A democracia, assim, né, a gente tem que abrir espaço para todas as opiniões e a diversidade total que existe, né? E também os textos do Frei Gilvando que a gente coloca ali, que acho que enriquece muito o blog, isso aí ajuda a dar uma audiência grande também, né? Oh, bondade sua. Euler, por que você resolveu estudar História e se tornar um professor de História da rede pública? Eu sempre gostei muito de discutir a realidade social, né, que a gente está vivendo, sempre fui satisfeito e indignado com essa injustiça social que tem no Brasil e no mundo, né? Isso acabou me levando nesse questionamento e essa busca de solução para essas realidades que a gente vive, né? Acabou me levando para essa área, humanas e especificamente na história, né? Okay. Sempre gostei de... Beleza. Euler, e como é que começou, e quando, que circunstância, a sua militância social e política? Na década de 80... Do século passado? Do século passado... Eu estava em torno de 18 anos, mais ou menos, eu comecei um pouco antes, né? Alguns colegas, a gente, em sala de aula, a gente começava a discutir a realidade do país, a gente vivia um momento de abertura política, né? O Brasil estava saindo de uma ditadura militar, né? Que teve um papel de perseguição aos líderes populares, né? De tortura, de extermínio, né? E estava saindo desse período e procurando a liberdade de opinião, a democracia, né? Nesse período a gente estava discutindo a participação política, né? Lá em Vespasiano, onde eu nasci e moro até hoje, a gente... Vespasiano é que região metropolitana de Belo Horizonte, né? Isso. Aí lá o grupo que eu fazia parte começou a travar contato com pessoas de esquerda, da Juventude Socialista, do PDT, do PT, né? E ali eu iniciei a minha militância, né? Conheci exilados políticos, né? Simval Bambirra, Teotônio dos Santos, Zé Maria Rabelo e outros, né? E a partir dali eu ingressei na política dessa forma. Depois eu fui vendo que fui tendo a compreensão de que era preciso buscar uma coisa mais radical, né? Foi aí que nós começamos a organizar, junto com pessoas do Brasil inteiro, né, os coletivos comunistas, né? O coletivo Gregório Bezerra, né? Uma homenagem ao líder comunista revolucionário Gregório Bezerra, né? Sim. E a partir dali a gente criou um partido chamado Partido da Libertação Proletária, que teve uma atuação durante alguns anos, né? Mas que, por uma várias dessa crise que a esquerda viveu mundialmente, com a queda do Muro de Berlim, acabou havendo o partido não sobreviveu, né? E cada um tomou um rumo diferente, né? Eu continuei na militância social, mas não engajado em partido nenhum, né? Hoje você não está militando em nenhum partido político? Não, hoje eu não faço parte organicamente de nenhum partido, né? Então não pode acusar a greve dos professores de ser uma greve política porque o Euler tem pretensões eleitorais, não? Não, de maneira alguma. Você dorme tranquilo, Da minha parte, pelo menos, não. Euler, você que é professor da rede estadual, militante da educação, qual a realidade duas perspectivas, dos trabalhadores e trabalhadoras da educação, quer dizer, dos professores da rede estadual e da educação em si no estado de Minas Gerais? A realidade da educação em Minas Gerais não é muito boa, né? Muito menos dos educadores, que estão juntas, né? Há um total descaso dos governos, né, de Minas Gerais e do Brasil em relação à educação básica, né? A gente vê hoje na escola pública em Minas Gerais uma realidade muito triste. Apesar dessa propaganda que fazem, né, no governo, né, que o governo paga, contratando atrizes e pessoas para falar que a educação é uma maravilha. Essa propaganda, né, não é verdadeira? Não, a propaganda é totalmente enganosa, né? Porque mostra uma realidade que não existe, né? O que existe de fato é um professorado todo desanimado com o magistério, porque estão ganhando muito mal. O governo não cumpre a lei do piso no país, no estado de Minas Gerais. Lei do piso nacional? O piso nacional salarial, né? Existem realidades de salas superlotadas, existe realidade de turmas multisseriadas, né? Com turmas diferentes, séries, né? Numa mesma sala, né? Não há um investimento adequado na educação, né? Nem em Minas Gerais, nem no Brasil, né? Infelizmente, os governos brasileiros, todos eles, os governantes, a maioria pelo menos, né?
eles não têm educação como prioridade, né? A formação humana não é prioridade dos governos. Eles querem investir na repressão, não na formação. Plano de carreira está sendo respeitado? Existe? Aqui em Minas Gerais, a gente tinha um plano de carreira em Minas Gerais antes do piso. Paradoxalmente, o piso que foi criado para valorizar o educador, em Minas Gerais ele provocou a destruição do nosso plano de carreira. Porque o governo de Minas, ao invés de aplicar o piso na carreira e pagá-lo corretamente, ele burlou a lei federal, né? Congelou a nossa carreira e destruiu, e mudou toda a sua essência, né? Reduziu índices de percentuais de progressão e promoção, né? Ele criou o subsídio, que é uma forma de escamotear e de sonegar o piso, que é um direito constitucional nosso, dos professores e dos demais trabalhadores da educação. Né? Então, Euler, quer dizer, está na Constituição brasileira, foi uma conquista da sociedade brasileira de 88, colocou lá, tem que ter um piso nacional de salário de educação. Né? Gastaram-se 20 anos para regulamentar essa lei, não foi? Exatamente. Agora, você disse aí que o governo estadual não está cumprindo o piso salarial, mas a conversa do governo estadual é que não, nós estamos cumprindo o piso nacional e até pagando 85% a mais. Essa é a propaganda, né? O governo faz a propaganda que está pagando 85% a mais do que o valor do piso, que é totalmente falso, mentira, é uma mentira, né, pública. Por quê? Nominalmente, o governo atinge o valor do piso porque ele alterou o nosso plano de carreira. Quando foi aprovado o piso salarial, depois de 20 anos, como você disse corretamente, está previsto que o piso é vencimento básico, não é soma de salário. Vencimento básico, e sobre esse vencimento básico incidem algumas gratificações que os profissionais de carreira adquirem ao longo do tempo, como biênio, quinquênio, são percentuais que as pessoas adquirem, né, por estarem numa carreira pública, né, pela dedicação, pelo empenho, eles recebem percentuais de progressão na carreira. O governo somou, né, o vencimento básico existente antes de aplicar o piso com essas gratificações e diz que com essa somatória já atinge o valor do piso nacional, assim mesmo de forma proporcional à jornada de 24 horas. Né? Então, ele não cumpre a lei do piso, ele enganou, assim, ele deu um calote nos educadores, a verdade é essa. E não é só do Minas Gerais, o Brasil inteiro está fazendo isso. Né? É uma coisa assim vergonhosa. Né? O piso foi criado e não sai do papel. Né? Há uma cumplicidade entre os três governos, federal, estadual e municipal, para não pagar o piso aos educadores. E com isso causando um sério prejuízo a toda a população. Porque toda a população de baixa renda depende da educação pública. Né? Quando não se investe no educador, a consequência disso é a falta de qualidade na educação. Sem dúvida. A prosa está boa, mas nós vamos a um pequeno intervalo. Nós estamos hoje entrevistando aqui no Palavra Ética Euler Conrado, que é professor de História da Rede de Educação Pública do Estado de Minas Gerais e também militante na defesa de uma educação pública de qualidade. Nós vamos a um pequeno intervalo e voltamos já já. Sempre que a senhora me vê na televisão, a senhora logo pensa: oba, tem produto de limpeza novo chegando. E tem. Só que este é um produto que vai deixar o seu filho de cara limpa e que vai acabar com toda a sujeira que as drogas estão querendo fazer com ele. Que é tão fácil de usar. Quer ver? Toda vez que aparecer alguém oferecendo drogas, a senhora pede para o seu filho usar as mãos e fazer assim para as drogas. Olá, você está na TV Comunitária de Belo Horizonte, a TVC-BH. Eu sou Gilvander Luiz Moreira e nós estamos começando o segundo bloco do programa Palavra Ética. Hoje nós estamos entrevistando Euler Conrado, que é professor de História da Rede Pública Estadual de Educação de Minas Gerais e também militante na defesa da educação
pública. O Euler Conrado, além de grande professor da rede estadual na área de História, é bastante conhecido, reconhecido e respeitado em Minas Gerais, porque ele é o responsável pelo blog do Euler, né? www.eulerconrado.blogspot.com. Euler, no final do primeiro bloco, você estava tecendo considerações, argumentando que o governo estadual de Minas não está cumprindo o piso nacional do salário dos professores, né? Embora o governo estadual diga que está, né? Isso está acontecendo e qual é a postura? Olha, se é assim, uma lei federal está sendo desrespeitada, o que o judiciário está fazendo? A imprensa está ajudando a denunciar? O que está acontecendo com os outros órgãos? Na verdade, assim, existe uma verdadeira conivência de todos os poderes, né, com o poder executivo no Brasil, né? O legislativo totalmente omisso, né, votou uma lei que destruiu nossa carreira, 51 deputados, né, a mando do governo estadual, né, ao qual eles obedecem de maneira canina, eles não têm a menor crítica daquilo que eles estão fazendo, né? São deputados que não têm respeito à opinião pública, não têm respeito às pessoas às quais eles representam, eles estão ali simplesmente para dizer amém e obedecer à ordem do governo. Ô Euler, você fez uma afirmação muito importante e séria, quando você diz assim, os deputados aprovaram a lei do governo que destrói a nossa carreira. Que tipo que é essa lei? O que eles aprovaram? Foi uma lei estadual que alterou o nosso plano de carreira. Ela congelou a nossa carreira até 2016. Então, a gente não vai poder ter nenhuma progressão, nenhuma promoção até 2016. Além disso... Como é que era antes? Antes havia... Tinha vários níveis? Como é que... Tinha vários níveis. Antes tinha... a cada 2 anos tinha 3% de progressão e a cada 5 anos tinha 22%. Eles reduziram para 10% essa promoção, assim mesmo congelando até 2016. Só a partir de 2016 que a gente vai poder ter algum tipo de avanço na carreira. Mas não bastasse isso, eles alteraram a essência da carreira, porque terminaram com o vencimento básico que havia antes e com essas gratificações que nós tínhamos direito e criaram o subsídio, que é uma forma única de remuneração, né, que congela o piso em Minas Gerais. Para você ter ideia, o MEC anunciou recentemente 22% de reajuste que não vai ser aplicado em Minas Gerais, porque essa forma de remuneração cria uma falsa ideia de que já está se pagando nominalmente o piso, mas na prática o que houve foi um congelamento do nosso salário, né? Nós vamos ter um aumento só de 5% em abril, né, desse ano, quando em todo o Brasil o piso vai ter um reajuste de 22%. Então uma defasagem muito grande, sem falar nas perdas que nós tivemos com a criação desse subsídio. Foram bilhões de reais para toda a categoria. Agora, não só o Legislativo, o Procurador da Justiça também de Minas Gerais, né, agiu durante toda a nossa greve como se fosse um assessor do governo, né? Ao invés de cobrar do governo a aplicação da lei, Ministério Público, ao invés de cobrar a aplicação da lei, eles entrou na justiça contra os trabalhadores, né, requerendo a ilegalidade da nossa greve, que era uma greve legal na época, né? A gente estava reivindicando o cumprimento de uma lei federal, né? E o Ministério Público atuando contra os trabalhadores. Nós temos também... Por ironia da história, é para ser Ministério Público. Exatamente. E público é defender o público, educação pública. Exatamente, isso aí em prejuízo da grande parte da população mineira, né? Temos também um judiciário que só dá ganho de causa para o governo aqui em Minas Gerais, né? Dificilmente a gente consegue alguma vitória em Minas Gerais em favor dos trabalhadores da educação e dos servidores em geral, né? E tem uma mídia, uma grande mídia que também faz um papel de blindar o governo o tempo inteiro, né? Ele não dá notícia, não ouve o outro lado, sempre só dá um enfoque que interessa ao governo estadual, né? Então a gente tem todos esses poderes aqui contra a gente, infelizmente, né? Mas Euler, mesmo com esses poderes aí, contra a classe dos trabalhadores, mesmo assim, o ano passado aconteceu a greve mais longa da história, né? 112 dias de greve. Você acha que essa coerção grande aí, dos vários poderes, isso ajudou a pôr fim na greve? Não, a nossa categoria, sinceramente, lógico que isso aí influencia, né? Mas eu acho que a categoria dos educadores e dos demais trabalhadores tem resistido a esses ataques, né?
fizemos uma greve em 2010 de 47 dias e no ano passado uma greve de 112 dias, né? Esse ano a gente vai começar outras movimentações, né? Tem possibilidade, perspectiva de recomeçar greve esse ano novamente? Tem uma paralisação de 3 dias que está marcada agora para março, que não sei se vai ter... Só em Minas ou no Brasil? No Brasil, A nível nacional. infelizmente, tardiamente. Porque a CNTE que está chamando essa paralisação... CNTE é a confederação que representa os educadores do Brasil, né? No ano passado, que poderia ter feito esse chamamento, que haviam 20 estados em greve, educadores de 20 estados, ela não teve essa atitude, né? Está chamando uma paralisação de 3 dias. Eu acho que não sei como vai ser a adesão em Minas Gerais, porque a categoria está muito desgastada daquela paralisação, né? As reposições estão terminando agora em março, né? Mas muito provavelmente a gente vai participar das mobilizações, da paralisação, mesmo que seja de forma parcial, a gente vai panfletar, vai fazer protestos, vai né, tentar mostrar para a população qual é a realidade da educação em Minas Gerais, né? De total descaso por parte dos governos das elites, né? Não só de Minas Gerais, como no Brasil, né? Ô Euler, fazendo um balanço da greve, assim, quais as conquistas que você consegue perceber que a classe dos educadores da educação pública em Minas tiveram com a última greve? A principal conquista é a mobilização que a gente fez, né, que toda a categoria mostrou que é capaz mesmo que tenha sido 100% de adesão, mostrou que é capaz de se organizar, de lutar por seus direitos e saiu moralmente vitoriosa, apesar de ter sido derrotada financeiramente, né? Conquistas econômicas, houve alguma? Não, a gente não teve conquista econômica, teve perdas, infelizmente, muitas perdas, mas não quando a greve, teve perda quando a política do governo, né? A gente não perdeu porque lutou, a gente perdeu menos porque lutou, a gente pode dizer assim, se a gente não tivesse lutado, a perda seria ainda maior, né? Que o governo vem implantando uma política de choque de gestão em Minas Gerais que passa como um trator em cima dos trabalhadores da educação, né? Então a nossa resistência, a nossa luta foi um ato de coragem, de heroísmo até, né? A gente resistiu heroicamente, apesar de todas as condições, o governo cortou o salário, deixou a gente 3 meses sem salário, né? As pessoas resistiram-se muito bravamente a esse ataque que foi feito pelo governo, né? E eu acho que nós vamos retomar isso novamente, né? Numa nova condição e na nova qualidade da luta, né? A gente aprende lutando e a gente saiu moralmente fortalecido em relação a essa perspectiva de novas conquistas que virão, né? Ô Euler, quais são os principais números hoje da educação pública no estado de Minas Gerais? Quantos professores, quantas escolas, professores concursados ou contratados? Como é que é isso mais ou menos? Hoje, Minas Gerais tem 400 mil educadores, entre ativos e inativos, os aposentados e os atuantes. Entre aposentados e os que estão nativas, né? Os que estão nativa. Existe parece que 50% desse quadro é de trabalhadores efetivos, né, concursados. Há um percentual também muito grande de efetivados, né, pelo governo, né, e um número de designados, né, também que é um número razoável. Eu não sei precisar exatamente quanto, que isso aí varia muito de ano para ano, né. Euler, os que estão atuando na educação pública no estado de Minas Gerais, na condição de contratados, quer dizer, sem estar lecionando através de concurso, através de concurso, ganha menos do que os que entraram através de concurso ou não? Hoje em dia não, né? O contratado hoje em dia ele ganha, o salário inicial dele está praticamente igual ao salário de um concursado com 10 anos de carreira, né? Porque o governo, de certa forma, ele igualou por baixo o salário dos professores, né? Então não há muita diferença, né? Um salário, basicamente 2 salários mínimos é o salário teto salarial do professor com curso superior ou com especialização ou com mestrado em Minas Gerais, né? É esse o salário nosso, né? Ô Euler, qual é o MEC, o Ministério da Educação, parece que determinou, você fez referência, mas não falou o valor. Atualmente, qual é o valor determinado pelo Ministério da Educação para o piso salarial nacional? O valor em 2012 é 1.451, para uma jornada de até 40 horas, né? Significa dizer que, no nosso caso, que a jornada é de 24 horas, o governo poderia pagar esse valor para a jornada de 24 horas, mas ele prefere pagar proporcionalmente. Proporcional. Paga menos, né? Se fosse aplicada a carreira antiga que a gente tinha, que foi destruída, né? Haveria, por exemplo, o pessoal mais antigo teria ganhos substanciais na carreira, né?
com esse ajuste estrutural que foi feito, houve uma perda enorme. Todo mundo perdeu com isso aí, né? E muito mais as pessoas mais antigas. O que é um absurdo, que a pessoa que dedicou 20, 30 anos para a carreira está sendo muito sacrificada em função disso, né? Tem gente que está tendo perda de 80% do salário, né? Uma coisa assim, absurda mesmo, né? O Euler, a Constituição Federal diz que educação é direito do povo e dever do Estado. E ainda prescreve ainda piso salarial nacional. Exato. Né? Quanto é que é o prescrito para ser investido em educação e quanto é de fato que os governos estão investindo a lei do orçamento? Né? Certo. A lei prevê 25% do orçamento voltado para a educação. Minas Gerais não cumpre essa lei, né? No ano passado, ano anterior, aplicou apenas 20%, né, da verba que deveria ser destinada à educação, né? E quando investe, geralmente investe mal, né? E há também, nesse caso, uma cumplicidade dos governos, tanto estadual como federal como municipal, porque um ente federado não cumpre a lei, o outro que é superior não faz nada contra o governo. Não entra na justiça, não aplica, não cobra, né, não pune. Então há uma cumplicidade, né? Ninguém cumpre a lei e todos eles, um acusa o outro. O governo estadual fala que não tem dinheiro para aplicar, o governo federal fala que isso é atribuição do governo estadual, sendo que a educação é um dever do Estado como um todo, né? A política é nacional, ela não é de um governo regional, né? Quando a gente sacrifica a educação em Minas Gerais, né? Quer dizer, os cidadãos daqui de Minas estão sendo todos prejudicados, né? São brasileiros também. Então, quer dizer, o governo federal tinha que entrar nisso com mais força. Tanto que a gente já começa a defender hoje a federalização da folha de pagamento da educação. Já existe uma proposta nesse sentido, para retirar isso da mão dos estados e dos municípios, porque já demonstraram que não tem responsabilidade com a educação, né? Com a política social, para que o governo federal federalize a educação, né? E pelo menos a folha de pagamento. E retira essa atribuição dos estados e municípios. O nosso tempo está quase terminando, mas mais uma perguntinha. Um dos slogans da greve era: quem luta, educa. Você sente que, de fato, os professores em luta, o ano passado e na greve, deram uma grande aula para a sociedade mineira? Não tem a menor dúvida. Eu acho que a participação dos companheiros na luta foi uma demonstração inequívoca assim, de cidadania, de prova de que é preciso, o educador ele tem que estar na luta, ele tem que participar, tem que ser solidário às lutas sociais da região onde ele mora, né? A gente vive num mundo em que todos nós dependemos um do outro, né? A gente precisa ajudar um ao outro, a gente precisa ser solidário aos companheiros sem terra, aos companheiros que não têm casa, sem teto, né? E isso aí foi... Aliás, isso foi uma característica na greve. Houve um apoio muito grande dos movimentos populares, sindicatos. Houve uma solidariedade clara de outros movimentos aos educadores. Isso aí tem que ser recíproco. A gente tem que apoiar os movimentos sociais, né? Que isso, de fato, é uma aula pública. Você disse bem, né? A greve, as paralisações, o pessoal que ficou acorrentado em praça pública, o pessoal que ocupou a Assembleia Legislativa de forma muito corajosa, né? Os aguerridos companheiros do UNDG, né, o núcleo duro da greve, que foi criado durante o movimento dessa greve, né, deram uma aula de cidadania e de perspectiva de mudança para o Brasil e para o mundo, né? Porque se a gente não lutar, a gente não consegue transformar o mundo que nós vivemos. Ok. Euler, muito obrigado por essa entrevista aqui. Eu que agradeço. Quem não conhece ainda, quiser conhecer o blog do Euler, né? www.eulerconrado.blogspot.com eulerconrado.blogspot.com. Lembrando também que a programação aqui da TV Comunitária de Belo Horizonte está disponibilizada via internet, acessível no seguinte endereço: www.tvcbh.com.br tvcbh.com.br. Comunique-se conosco também através do e-mail palavraetica@gmail.com palavraetica@gmail.com. Obrigado a todos aqui da TV Comunitária e a você, telespectador, telespectadora, que nos honrou com sua atenção. Obrigadão e até o próximo programa.